Olá pessoal, vamos lá dando continuidade com a nossa série desse tutorial do Django. No primeiro vídeo nós cobrimos a instalação do Python, falamos sobre ambiente virtual, a instalação do Django e sobre o servidor interno do Python. Foi quando nós rodamos, obtivemos os run server através do manage.py. E nós tivemos aquela tela com o foguete, né? Aquilo ali demonstra para a gente que nós tivemos uma instalação bem sucedida. No vídeo 2 a gente tratou de detalhes da criação do projeto do Django, especificamente com relação quando nós damos o comando, né, para instalar para iniciar um projeto. Nós acrescentamos o ponto no final para enxugar a estrutura de árvore dos arquivos. Então ele fica mais curtinho. Vai ser esse ponto aqui. No vídeo 3 nós falamos sobre a instalação do Git e do VS Code. No Git nós tratamos sobre criar o username e no caso informar o e-mail, um e-mail para o Git. Neste vídeo a gente vai falar então sobre a criação do primeiro aplicativo. Nós vamos criar um aplicativo para exibir na tela o Hello World. Dentro desse, vamos chamar de Hello World Project. Vamos expandir sobre, entender um pouco sobre as funcionalidades do Django e vamos falar um pouco sobre as views e as configurações de URL. E vamos falar também do GitHub e o GitHub Desktop, que vão facilitar bastante a vida da gente com relação ao controle das versões dos projetos. Então vamos lá. Para essa criação desse primeiro aplicativo, né, nós vamos iniciar esse novo projeto, Hello World. Então, para a gente iniciar esse novo projeto, vamos deletar esse teste aqui. Foi só um teste para a gente do vídeo anterior. Ok. Vamos deletar aqui. Eu vou sair do ambiente virtual, cd venv, cd scripts e vou desativar. Eu poderia simplesmente fechar o prompt de comando e abrir novamente, mas vamos fazer dessa forma. Ok, então eu não tenho mais aqui entre parênteses o venv, né, o venv, então eu não estou mais no ambiente virtual. Pronto, nesse ponto aqui nós vamos criar uma nova pasta. Vamos criar a pasta Hello World. mkd Hello World. Aqui está a pasta. Ok, vou entrar nessa pasta, que é a pasta. Essa vai ser a pasta do nosso projeto. E aqui eu vou iniciar o ambiente virtual. Veja, nós temos um ambiente virtual aqui da pasta raiz, da pasta Django. Mas eu vou criar uma pasta aqui dentro do Hello World. Eu posso até deletar tudo isso aqui, não preciso mais disso. Pronto, deletado. Se vocês lembram, virtual é o único comando, virtual env, e eu vou chamar de venv. Você pode chamar de qualquer nome, mas ele aqui fica bem curtinho, fica bem conveniente. Ambiente criado. Aí agora eu vou cd venv, cd scripts e activate. Pronto, estamos ativados aqui, que está entre parênteses. Aqui no Explorer a gente pode ver o que nós fizemos. Nós temos a pasta na área de trabalho, a pasta Django. Dentro da pasta Django nós temos a pasta do nosso projeto, que aqui
Vamos pensar, dentro da pasta Django aqui eu poderia ter outros projetos. E aqui eu tenho o projeto Hello World, que é que nós acabamos de criar. Criei a pasta do ambiente virtual, ativei, eu retorno para a pasta do Hello World e aqui eu vou instalar o Django. Dando o comando do Python, pip install Django. Pronto, instalado. Vamos então criar o projeto. Django admin start project hello world project. E lembrem de colocar espaço ponto para que nós tenhamos aquela árvore de arquivos mais simplificada, sem redundância. Pronto, foi criado. Vamos dar uma olhada que nós temos aqui. Conforme esperado, está aqui criada a pasta. E o manage.py está na pasta raiz. No caso, nosso raiz agora é a pasta Hello World. Muito bem, e aqui dentro do Hello Project nós temos os arquivos do Django. Vamos agora iniciar o servidor. Python manage.py run server. E aí vamos verificar se vamos ter a página, aqui não deu erro nenhum, se vamos ter a página com o foguete, indicando que deu tudo certo. Vamos abrir aqui esse aqui foi do projeto anterior. Vou colar novamente e dar um refresh. Está funcionando. Próximo passo, nós vamos iniciar o aplicativo. Então a gente vai iniciar utilizando o próprio manage.py do Django. Manage.py start app. E o nome do aplicativo nós vamos chamar ele, pode chamar de qualquer nome, eu vou chamar ele de Pages, porque nós vamos exibir uma página. Ok? Então esse é o objetivo aqui desse vídeo. Nós vamos exibir uma página já com alguma informação. Pronto, foi criado o aplicativo, vamos ver como é que ficou aqui. Então nós temos o projeto e nós temos o page, ok? Então eu posso ter vários aplicativos num projeto e aí eu vou ter as várias páginas, cada um para cada aplicativo. Então vamos dar uma olhada no conteúdo da pasta do aplicativo, do Pages, e vamos falar um pouquinho sobre cada um desses arquivos aqui. Criamos o aplicativo, chamamos de Pages, dentro dele alguns arquivos e uma pasta. Vamos tentar cobrir cada um desses arquivos. O admin.py, que é o arquivo de configuração que vem embutido no Django admin. Então ele já vem com algumas funcionalidades que a gente vai usar mais adiante. O apps.py, que é o arquivo de configuração do próprio aplicativo. Temos essa pasta migrations, que ela mantém o controle de qualquer alteração dos arquivos que a gente faz no modus.py. E esse controle de alteração é para manter sincronizado o banco de dados com as informações que a gente está modelando para o banco de dados, que vão ser convertidas em tabela. Quem faz isso automaticamente é o Django. Então o modus.py é onde definimos nosso modelo de banco de dados e o Django automaticamente traduz em tabelas para banco de dados. Test.py, que é para testes específicos de aplicativo, e as views.py, que é o back-end, é onde nós lidamos com a lógica de solicitação e resposta do nosso aplicativo na web. Então, basicamente, o views.py é onde a gente vai realmente trabalhar.
Então você vai ter lá o HTML, onde a gente vai fazer toda a configuração de página e tudo mais, mas todas as respostas, tudo é tratado dentro do views.py. A primeira configuração que nós vamos fazer é no arquivo settings. Vamos abrir o nosso VS Code e vamos abrir essa pasta. Muito bem, já estamos aqui. Então nós temos a pasta do projeto, onde nós temos os settings.py e temos o pages. Nós precisamos informar para o projeto que nós temos um aplicativo. E a gente faz isso aqui dentro do settings. Okay? Então são coisas separadas. Nós temos o project e nós temos os aplicativos. Então vamos lá para o settings e vamos informar ao Django sobre esse novo aplicativo. Então aqui nós temos todas as definições, os aplicativos instalados e outras definições que a gente vai cobrir gradualmente ao longo dos próximos vídeos. Então, nesse ponto aqui, nos aplicativos instalados, nós vamos justamente informar ao Django sobre o nosso pages. Então, pages.app, pages.config. Vamos escrever nossa view, essa primeira view, e ela vai ter essa configuração aqui. Nós vamos importar esse método HTTP response, é o método interno do Django. Então, do Django.http importa o HTTP response, que ele aceita. Aí vamos criar uma função homepage view que aceita o request e ele retorna justamente o HTTP response. Ele vai traduzir a página HTTP da string que a gente coloca aqui dentro dos parênteses como um parâmetro. Então vai aqui o hello world e o HTTP response ele traduz isso numa informação em que pode ser exibido dentro daquele endereço localhost daquela porta, como uma HTML. Então aqui no VS Code, nós vimos para Pages, Views. Então, vamos fazer a importação. So, from django.http import http response. E agora vamos criar a nossa função. Então, aqui home page view, ela está comparando o request e retorna o HTTP e o parâmetro seria a string hello world. O que temos que fazer aqui é salvar. Salvou os settings, salvou a view. Próximo passo, vamos criar a nossa URL. Então, dentro de Pages, nós vamos criar um arquivo, um novo arquivo, url.py. Então, nesse ponto, vamos fazer a configuração da URL que nós criamos dentro de Pages e vamos importar o path, que é o caminho. E da view que nós criamos, vamos importar justamente aquela função. Vamos importar homepage view. E aí vamos definir os nossos padrões de URL dentro de uma lista do Python. Então, cada uma com caminho. Vamos lá. Aí vai colocar o path.
A parênteses nós vamos colocar primeiro aspas, aspas, aspas simples, que significa que está vazio. Aí esse parâmetro vai ser justamente o parâmetro vazio do endereço lá da URL. Então, se nós não colocarmos barra absolutamente nada, ele vai chamar a nossa função HomePageView e nós chamamos essa HomePageView com um nome e apelido mais simples, chamamos simplesmente de Home. Então vamos fazer a importação from Django.url import path. Pronto, URL import path. E from ponto view, esse ponto ele significa que ele está se referindo a esse próprio diretório onde está essa URL. Diretório é esse, é o diretório ou folder onde está a page. Então tudo está aqui dentro. Então está view, está no mesmo diretório. Então a gente coloca views, porque poderia ser um aplicativo em outro diretório, mas a gente está se referindo ao próprio diretório. Então ponto views import home page view. E agora vamos digitar o nosso padrão, URL minúsculo plural vai ser igual a colchete, aqui o path, tem que fazer a indentação, path vai ser, abre parênteses, vazio, a nossa home page view, que é a nossa função, e vamos dar um nome para ela de home. Pronto, só isso. Uma vírgula aqui, a gente salva aqui. Só que nós temos que informar para o projeto que nós estamos utilizando essa URL aqui. Esse vai ser o nosso próximo passo. Então, na URL do nosso projeto, ela já tem aqui importando o contrib, importa de mim, e está importando o path. Nós vamos adicionar o include, isso da biblioteca interna do Django. Então a gente vai include, porque nós vamos incluir, e vamos adicionar aqui mais um path. Esse path vai ser justamente quando for vazio, a gente está informando lá para o project. Quando a gente colocar o endereço vazio, inclua pages.url. Então, quando for vazio, path, aqui for vazio, vamos include, abre, pages.url, e aqui uma vírgula. Pronto. Então, nesse ponto aqui do project, quando ele já está informado de que para fazer a inclusão de page.url. Então, sempre que tiver vazio aqui, fazer essa inclusão. E é exatamente essa informação que nós temos aqui. Então, se tiver vazio, nós vamos chamar a nossa função lá da view. Vamos salvar. Quem não está salvo, essa daqui. Agora a gente vamos rodar o servidor. Eu acho que tem salvo aqui. Run server, está aqui. A gente roda o servidor e vamos verificar. Temos alguns erros. Eu acho que eu sei o que foi. É isso aqui. É URLs. É o que nós temos que fazer a correção aqui. Então, voltando aqui. Import from no nosso URL. From Django URLs. Pronto, salva. E vamos tentar novamente. Vamos Ctrl C.
Ele até tinha funcionado. Vamos fazer novamente. Ok, agora parece que deu certo. Vamos agora chamar o... Pronto. Se eu entrar aqui com o endereço, sem parâmetro nenhum, ele vai exibir: olá mundo, hello world. E tanto é assim que nós temos na nossa view, aqui na nossa view, nós temos essa string. Eu posso mudar ela para olá mundo. Olá mundo. E salvar. Agora só dar um atualizar aqui. Pronto, olá mundo. Então o que nós fizemos aqui, só recapitulando. Nós primeiro dissemos para o nosso project em settings que nós temos um aplicativo chamado Pages. Nós dissemos para ele, ó, tem um aplicativo aqui, vamos trabalhar com ele. Aí viemos construir a nossa primeira view. Nós importamos esse método interno do Django, da biblioteca da Django HTTP, que é o HTTP Response, em que ele vai nos dar uma resposta de um string lá no terminal, jogando para o navegador. Essa string vai ser exibida. Mas para isso a gente precisa definir a URL, como é que vai ser. Então, justamente, ó, se não disser nada aqui, tá certo? Se eu não colocar parâmetro nenhum, barra alguma coisa, então eu quero que chame essa função que está lá na view. E dei um nome curto para ela, chamei ela de home. Deixa eu chamar de qualquer coisa. Pronto, mas essa URL aqui, urls.py, isso aqui eu criei justamente dentro desse page, desse aplicativo de page. Eu tenho que formar para o meu projeto que eu tenho essa URL, foi o que eu fiz aqui. Então eu incluí, né, eu importei o include e fiz essa inclusão desse novo caminho aqui, informando para ele, ó, se vier vazio lá no endereço, né, sem nenhum parâmetro, inclua o page.url. Então ele chama aqui, que vai chamar a função que vai exibir a string que nós colocamos como parâmetro do HTTP response. Então vamos fazer o que vamos fazer agora é instalar o GitHub para desktop. Vamos fazer essa instalação. Ok. Vamos então abrir. Vamos então entrar na conta. Neste ponto aqui, nós vamos criar um novo repositório no nosso disco. Então vamos lá, hello world, hello world. A pasta que nós vamos escolher seria justamente a pasta de Django, onde está o nosso hello world. Nós vamos escolher a pasta Django. Vamos iniciar ele aqui com o readme, criar o repositório. E o legal do GitHub Desktop é que ele vai dando as dicas do que a gente precisa fazer a seguir. Mas antes vamos dar uma olhada aqui no nosso Windows Explorer e ver como é que ficou. Veja que aqui, ó, nós temos o Django, a nossa pasta Hello World, dentro dela o Git já criado, e nós temos o Git Attribute, que foi criado aqui também, e o README. Okay? Esses dois aqui você não deleta por nada. Aqui é que o GitHub vai fazer as operações para sincronização com o repositório virtual.
E o próximo comando seria justamente publicar o repositório para que ele seja sincronizado com o GitHub na nuvem, né? Aí aqui ele pede algumas confirmações. Eu vou manter isso aqui como privado, porque isso aqui é só um teste. E à medida que a gente for avançando com um projeto mais interessante, a gente bota ele público. Então ele já está fazendo a operação. Justamente a operação de sincronização. Ok. Vamos dar uma olhada agora no nosso GitHub. Vamos um F5 aqui para atualizar. E nós temos aqui o Hello World. Ok? Vamos dar uma olhadinha o que nós temos aqui dentro. Então, veja, nós temos aqui o README, o Git Attribute, que a gente não mexe nele, e os demais arquivos do nosso projeto. Estão todos aqui. Era tudo que a gente precisava, né, com relação ao GitHub e ao processo de controle do versionamento, das versões. E o GitHub para desktop ele veio para facilitar bastante todas essas operações que poderiam ser feitas também em prompt de comando. Mas aqui a gente faz de uma forma mais visual. Nos vemos no próximo vídeo então. Obrigado, até a próxima.